Olá, boa noite. Que horas são? 20h31. Então está na hora da gente começar a nossa live de hoje, que é sobre relacionamentos abusivos. Até quando? Até quando você vai continuar no relacionamento abusivo que você está? O que é um relacionamento abusivo? Então, assim, enquanto as pessoas vão chegando aqui, peraí, gente, esqueci meu óculos, eu preciso do óculos para eu saber quem é que tá entrando, para eu poder falar aqui, porque senão não dá, né? Não? Jaqueline disse que eu não preciso não, então tudo bem. Então, vamos lá, todo mundo que tá chegando aqui, que legal. Fabiane, Cleice, quem mais? Que legal, vamos conversando aqui. E a gente precisa fazer uns alinhamentos aqui para essa live. Nossa, gente, esqueci de mandar o post da live para uma pessoa que vai brigar comigo depois, mas tá tudo certo. Vai estar aqui quem precisa estar, certo? Pra gente falar, pra gente dialogar sobre esse tema que são os relacionamentos abusivos. Bom, então, o primeiro alinhamento que nós precisamos fazer aqui é que, para falar desse tema, talvez algumas pessoas tenham alguma expectativa e essas expectativas podem não ser supridas. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de falar sobre esse tema, mas falar a partir daqueles autores, daqueles conhecimentos e daquelas vivências, daquelas técnicas, daqueles métodos, daquelas filosofias e autores que eu venho estudando ao longo da minha vida e que, de certa forma, é desses lugares que eu vou falar sobre esses relacionamentos abusivos, como eles acontecem, por que a gente entra neles, por que a gente permanece presos neles e assim, e talvez aquilo que você gostaria de ouvir, você não vai ouvir. Porque eu vou fazer esse alinhamento de que eu vou falar para vocês a partir desses lugares e falando a partir desses lugares, o que acontece? O primeiro alinhamento que a gente precisa fazer é que esse relacionamento abusivo, muitas vezes, você é poderosa, sabia que você ia conseguir. Jaqueline acabou de conseguir aqui colocar a imagem, entrar ali pelo outro telefone, e aí a gente tem mais meios para poder dialogar aqui. Bom, então o alinhamento é que eu vou falar a partir das minhas vivências, a partir dos meus conhecimentos e a partir do meu ponto de vista. Isso não quer dizer que aquilo que vai ser dito aqui em relação aos relacionamentos abusivos, você tenha que pegar como uma verdade para você, que você tenha que fazer disso agora a sua verdade. Então, por isso que a nossa proposta aqui agora é uma proposta de dialogar a partir desses lugares que eu permeio, que eu frequento, que eu tenho a possibilidade de conversar aqui agora, da gente bater esse papo. Bom, então, a partir desse alinhamento, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar algumas coisas aqui e vocês podem jogar as perguntas de vocês. A Jaqueline, que está aqui de suporte, vai trazer para mim, porque como vocês viram, eu estou aqui sem o meu óculos, então não dou conta de enxergar aqui o que vocês vão colocar, essa interação nossa. Então a Jaqueline vai comandar isso daqui, ela vai trazer para mim as perguntas e a gente vai conversando sobre. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer, em se tratando desse tema de relacionamentos abusivos, é dizer que a primeira relação de abuso que você vivenciou ou que você vivencia é com você mesmo. Então, assim, se de repente você esperava que, num primeiro momento, eu falar de relações abusivas e de começar colocando
que é o marido que abusa, que é o namorado que abusa, que é o chefe que abusa, que é o pai, a mãe que abusa, a amiga que abusa, o padre, o pastor. Não, eu sinto muito. A primeira relação de abuso é de você para com você mesma. Como assim, Gleice? Eu abuso de mim? Você abusa de você. Então, essa é a primeira relação abusiva. É a primeira situação quando você se menospreza, quando você se desvaloriza, quando você inibe a sua intuição, quando você deixa de fazer aquilo que é necessário para você, que é necessário para o seu corpo, que é necessário para a sua alma, que é necessário para a sua felicidade, que é necessário para a sua sexualidade, que é necessário para a sua saúde financeira. Quando você começa a entrar em situações, quando você começa a atrair situações nas quais você vai passar por situações de desvalorização, de desrespeito, de falta de reconhecimento, de humilhação, de traição, de abandono, de rejeição. Por isso que lá no post eu elenquei 5 dores, que são essas: a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição. Diga. Peraí, gente. Vamos lá. Tem uma pergunta, é isso? O que acontece? Tá, ele queria entrar no vídeo. Então, assim, ó. Vamos lá. A nossa interação aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer as perguntas à medida que a gente vai dialogando sobre o tema e que eu vou colocando essas questões. E aí a Jaqueline, que está aqui de assistente, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer para mim essas questões que vocês colocarem e a gente vai conversar em cima delas, ok? Bom, então, essa é a primeira relação de abuso. Essa relação abusiva é quando você se desacredita, é quando você se desvaloriza, quando você cai na questão da baixa autoestima, do baixo autoconhecimento. Tudo isso são as suas relações com você mesma. É a relação abusiva de quando você, adulta, menospreza a sua criança interior. Vamos imaginar aqui que nós, cada um de nós, somos representados por 3 eus. Então, existe o eu traumatizado, existe o eu fragmentado e existe o eu que estou... o eu que está, de certa forma, um pouco mais saudável. Não é que ele esteja completamente saudável, mas é uma parte minha, uma parte de mim mesma que é mais saudável do que a minha parte sobrevivente, do que a minha parte traumatizada. E normalmente essa parte traumatizada, ela inicia lá na primeira fase nossa, ou na gestação, ou na fase da primeira infância. Claro que tem momentos que vão surgir situações e que eu vou estar sendo traumatizada, que eu vou estar sendo participando, vivenciando situações, relações abusivas também na adolescência e também como adulta. Mas a principal, onde nasce ali, todos esses traumas, todas essas situações abusivas que vão nos construindo e fazendo com que a gente vá criando as nossas crenças e vamos movimentando na vida a partir disso. Então, quando eu negligencio o meu eu sobrevivente e o meu eu traumatizado, eu estou numa relação abusiva comigo mesma. Porque muitas vezes, o que a gente faz? A gente
a gente se culpa, a gente se condena, a gente se julga e a gente gostaria de fazer melhor do que o que a gente fez ontem, do que o que a gente fez no ano passado, do que a gente fez naquele relacionamento que a gente estava anterior. A gente gostaria de ter feito coisas diferentes do que a gente está fazendo hoje. E aí, ao invés da gente pegar e partir daqui e verificar tudo aquilo que a gente conseguiu fazer de bom e que aquilo que a gente fez foi exatamente o que precisava ser feito, daquela maneira, com quem a gente fez, na hora, no tempo, a gente se apega às coisas ruins e começa a exigir mais e mais da gente. Então, isso é uma relação abusiva. Então, assim, não dá para eu falar das relações abusivas com o outro, com a natureza, com a minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus chefes, com os meus subordinados. Não dá para falar sobre esse tema e falar dessas relações abusivas sem pontuar antes e sem a gente refletir um pouquinho nessa relação abusiva que a gente tem com a gente mesma. Então, é a partir do momento que eu reconheço que o primeiro relacionamento abusivo eu tenho comigo mesma, aí talvez seja possível eu entender o porquê que eu estou em outros relacionamentos abusivos, porquê que eu atraio esses outros relacionamentos abusivos, porquê que eu fico neles. Então, é a partir daí que a gente pode, então, olhar para essas outras relações e talvez entender por que nós estamos nela. E a partir do momento que vem a consciência, por que eu estou nestes relacionamentos, aí sim pode vir à luz a força e o recurso para eu sair dessa dor e entrar nos recursos e isso vira consciência e eu poder ter uma outra postura, um outro tipo de relacionamento, onde eu vá ser vista, onde eu vá ser reconhecida, onde eu vá ser valorizada. Mas o outro jamais fará isso em qualquer das relações que eu esteja, se antes eu não fizer isso comigo mesma. Então, eu preciso me ver, eu preciso me valorizar, eu preciso me reconhecer, para que depois o outro, das outras relações, possam ter outro tipo de relações que não sejam as relações abusivas. Tem uma pergunta aqui. Bom, temos uma pergunta. Qual é a pergunta? Espera lá, gente. Vamos lá. Por que eu abuso de mim mesma? Por que eu abuso de mim mesma? É tudo isso que eu estou falando. Porque aquilo que você vivencia fora, nos relacionamentos com o outro, é exatamente o reflexo. Eu quero mas o aparelho precisa ficar assim para focar, para vocês não verem lá, ó, a janela. Estão vendo a janela? Então eu tô mudando aqui, aí eu insisto para que o telefone fique assim, tá? Ficou agora. Para que vocês não vejam aquilo lá, porque o fundo branquinho aqui, tá vendo que lindo o fundo branquinho? Fica mais bonitinho, gente, é para vocês não verem lá. Então eu tô aqui brigando aqui, tendo uma relação que não é abusiva com o aparelho, entende? Porque assim, ó, qual era a pergunta mesmo? Por que eu abuso de mim? Por que eu abuso de mim mesma? Eu abuso de mim mesma? Está travando, para mim também. Ai, meu Deus, por que está travando para vocês? Que horror. E aí, por que está travando? Não sei. Gente, eu não sei, não é minha área. E aí? Então, assim, ó, se tá travando é por conta da questão da internet aí de vocês, porque aqui pra mim não está travando. Mas assim, ó, vamos fazer outro alinhamento. Fiquem tranquilos, tranquilas e tranquilos, porque se para alguém está travando e você está perdendo alguma coisa, é um procedimento aqui da própria live, do próprio aqui sistema do Instagram, que esta live ela fique gravada e disponibilizada por 24 horas. E nós temos aqui um Santo Gustavo, que é o namorado da Jaqueline, que é
mesmo que não seja a área dele, ele acaba assumindo isso, porque a gente fala assim, é sua área, Gustavo, resolve isso, e ele resolve. Então, ele vai conseguir depois gravar esta live, e aí a gente disponibiliza aqui no nosso canal e no canal dos nossos parceiros aqui, que é o Instituto Despertar e o Instituto Integração, ok? E o Instituto Elo também. Então, são esses os parceiros onde a gente vai poder disponibilizar esse vídeo que vai ficar gravado, tudo bem? Bom, então vamos lá. Por que eu abuso de mim mesma? Eu abuso de mim mesma porque eu sou um ser humano. E enquanto ser humano, eu venho para esta realidade, eu venho viver essa experiência humana a partir da relação que o meu pai e a minha mãe tiveram. E aí eu vou desenvolver o meu ser, a minha personalidade e o meu caráter a partir dessa relação familiar. E esta relação familiar, ela pode ser ou não uma relação abusiva. Então, o que acontece? Quando que eu começo a abusar de mim mesma? Eu começo a abusar de mim mesma quando eu nasço e eu vivo numa família onde eu não sou vista, onde eu não sou reconhecida e onde eu não sou valorizada, onde eu não sou respeitada. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui dessa situação em relação a essa pergunta. Se eu nasço e num sistema familiar que é representado, na verdade, o meu sistema familiar, ele é formado a partir de 2 outros sistemas familiares, que é o sistema familiar paterno e o sistema familiar materno. Então, eu venho neste lar onde tem essas 2 referências de sistema. E aí, o que acontece? Quando a gente é criança, então o que a gente faz? A gente vai criando, a gente vai desenvolvendo o nosso caráter, a nossa personalidade. E isso vai sendo desenvolvido a partir das relações que nós temos com o nosso pai e nossa mãe. E além da relação que a gente tem com o nosso pai e com a nossa mãe, nós vamos desenvolvendo também essa personalidade, esse caráter, a partir daquelas pessoas que estão envolvidas no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia, no nosso crescimento, que são as secretárias, as babás, as avós, os avós, os tios, os primos. Então, essas pessoas vão fazendo parte, mas o principal é o pai e a mãe. Então, o que acontece? Por que eu vou abusar de mim? Porque enquanto... não estou falando especificamente de mim, Gleice Arruda, ok, gente? É só uma maneira da gente conduzir aqui o nosso diálogo. Então, eu aqui numa live, alguém ligando aqui no celular. Pode uma coisa dessa? Isso é uma relação abusiva, porque a pessoa que ligou sabe que nós estamos aqui fazendo a live, entende? Então, voltando, o que acontece? Pera lá. Ei, vocês aí, podemos voltar aqui? Pera aí, gente. Se tratando de relações abusivas, a gente tem que lidar com todas essas situações. Tá travando. Mas e aí, gente? Tá travando. E aí, o que eu faço? Eu vou continuar, porque é o que eu disse. Travando ou não, a gente vai estar gravando e depois disponibilizando. Mas vamos lá, ó. Por que eu abuso de mim mesma? Então, vamos imaginar aqui, ó, que uma criança... Tá travando aí? Para lá, gente. Pera lá, gente. Questões técnicas, eu vou parar só um pouquinho, mas eu volto nessa pergunta, pra gente tentar ver o que é essa questão de estar travando, ok? Só um instante. Fiquem aí. Fiquem comigo. Melhor você gravar o vídeo e postar do que fazer desse jeito. Ninguém tá conseguindo acompanhar o que você tá falando. Por isso que a Tayane ligou. Disse que tá travando o tempo inteirinho, que ninguém tá conseguindo entender o que você tá falando. E aí, gente? O que a gente faz? Grava um vídeo falando sobre esse assunto. Melhor do que a live. Porque ninguém tá conseguindo acompanhar, assistir. A Tayane ligou por causa disso. E aí, gente? Bom, a Jaqueline tá trazendo uma proposta aqui. Mas espera lá. A minha pergunta é... Mesmo estando travando, vai ficar gravado aqui? Ou aqui também, a que a gente está fazendo aqui, vai... Não sei te dizer, só depois pra eu saber. Eita, pior que a gente não sabe isso aqui.
que o pessoal tá falando aí? Falou... Tá travando o tempo todo. Gostaria que você falasse sobre o Grupo Elo. O que é o Grupo Elo? Tá. Fala sobre isso e... Fala mais uns 10, 15 minutinhos. Bom, então a sugestão aqui da Jaqueline é que eu responda essas duas perguntas. E aí, assim, ó, mesmo que continue travando, eu vou continuar aqui, mesmo que para vocês esteja ruim. Por quê? De certa forma, isso vai ficar gravado e aí a gente vai responder tudo isso e se for o caso, se não ficar gravado, se ficar travando aqui na live, aqui no Instagram, o que a gente vai fazer? Aí a Jaqueline deu a ideia de fazer vídeos em relação às perguntas que vocês vão postar e a gente vai colocando esses vídeos assim, por etapa, pode ser? Posso continuar aqui? Digo isso. O que será que a gente vai ter que fazer? Arrumar uma internet mais potente? O que seria isso? Não, a internet tá boa. A internet tá boa, então não tô entendendo por que você tá travando. Beleza, gente, então vamos lá. Então, primeiro, continuando na resposta aqui do porquê que eu abuso de mim. Então, vamos pensar nessa criança que ela simplesmente, os pais vão levar essa criança, o que vocês falam aqui, escuta aqui, ó. Então, vocês precisam resolver de outra maneira, ok? Beleza, gente, voltando. Ó, essa criança que os pais vão levar no cinema. O que vai acontecer? Os pais vão levar essa criança no cinema e a sessão do filme é simplesmente às 3 horas da tarde. Vamos imaginar isso aqui em Goiânia, que está um calor de rachar, não é isso? Nós estamos vivendo aqui um clima, sim, super aquecido e que a gente está insuportável. Nós estamos aqui com temperatura aqui de deserto. E aí os pais vão levar essa criança. Aí, gente, quando eu falo os pais, vamos pensar aqui que isso acontece muito. Esse exemplo que eu vou dar é muito mais por parte da mãe do que por parte do pai, hein? Vamos entender isso. Aí, o que acontece com essa criança? A criança vai ao cinema e aí a mãe, que é uma adulta, o que ela sabe? O que já tem na consciência dela? Que lá no cinema, por mais que aqui fora esteja um calor de rachar, lá no cinema vai acontecer o quê? Vai estar um frio danado por conta do ar-condicionado. E às vezes é aquele frio, aquele ar-condicionado que a gente bate queixo. A mãe sabe disso, mas a criança não. Aí o que a mãe faz? A mãe fala assim, ó, vamos colocar a blusa de frio. E aí a criança fala assim, não, mamãe, eu não estou com frio, tá fazendo calor. A mãe fala assim, ó, vai colocar porque eu tô mandando. Nós vamos para o cinema e você vai colocar a blusa de frio. A criança coloca a blusa de frio. E o que acontece? Nesse momento, essa mãe contribuiu ou ela simplesmente teve uma relação abusiva com essa criança e com o corpo dessa criança. E com a faixa etária de entendimento dessa criança. Porque essa criança, ela não estava sentindo frio, mas a mãe a obrigou a vestir uma blusa de frio. Aí essa criança colocou essa blusa de frio e começou a suar, começou a transpirar. Por quê? Porque ela não estava sentindo frio. Neste momento, o que essa mãe está ensinando para essa criança? Essa mãe está ensinando para essa criança que ela não tem que acreditar naquilo que o corpo dela está falando para ela. Então, ela não está sentindo frio, mas a mãe a obrigou a vestir uma roupa, um agasalho, uma blusa de frio para ir ao cinema. Então, o que essa criança faz? Ela começa a desacreditar naquilo que ela está sentindo, nas percepções dela. Porque a mãe é uma referência para ela, o pai é uma referência para ela. E aí isso, então, se torna uma relação abusiva. Então, nesse momento, o que ela faz? Ela começa a desconstruir a identidade dela, ela começa a desconstruir a personalidade dela, ela começa a destruir a autoestima dela, o autoconceito dela. E aí ela passa a acreditar
naquilo que aquele ser humano que ela ama tanto e que ela fantasia que a verdade é só aquilo que ela diz, então ela começa a acreditar mais no outro do que nela mesma. Então, nesse momento, ela está fazendo o quê? Ela está vivenciando uma relação abusiva por parte dos pais, mais especificamente, volto a dizer, por parte da mãe. E aí, o que acontece? Quando ela crescer um pouco mais e for um adolescente, se for uma menina, o que ela vai fazer? Ela vai automaticamente se envolver em relações com um parceiro ou com uma parceira que vão fazer o quê? Que vão simplesmente reforçar essa questão que ela viveu lá com os pais dela, com a mãe dela. Então, o que vai acontecer? Naquele primeiro momento, a relação abusiva foi por parte da mãe. Mas aí isso vai formando a personalidade, o caráter dela, as dores dela, mas também os recursos dela, isso que é o mais fantástico. E aí o que vai acontecer? Ela vai se envolver em situações onde ela vai procurar o quê? Pessoas para fazer o quê? Terem com ela uma relação abusiva. Onde, no caso, ela é adolescente, a pessoa não vai mais falar para ela colocar a blusa de frio porque eles vão para um lugar que vai ter ar-condicionado. Não é isso. Mas essa pessoa com quem ela vai conviver, com quem ela vai namorar, por exemplo, vai ter uma relação abusiva de querer que só aquilo que ela acredita, que só aquilo que ela deseja seja realizado. Como, por exemplo, não, a gente não vai assistir esse filme, a gente vai assistir aquele outro filme porque eu quero assistir aquele outro filme. Como assim? Você quer assistir o outro filme, mas eu quero assistir esse. Por que a gente não pode, então, combinar que hoje eu vou assistir um filme, esse filme que eu quero, e amanhã a gente assiste o outro? Ou vice-versa. Por que tem que ser só o que você quer? Então, nesse momento de adolescente, ela já pode fazer o quê? Ela já pode começar a perceber essas relações abusivas e ela pode começar a fazer o quê? A se posicionar em relação desses relacionamentos abusivos. Mas por que ela não faz isso? Porque ela acreditou que ela tem que vivenciar situações onde o outro tem a verdade sobre o que se passa com o desejo dela, com o corpo dela, com as necessidades dela, com o pensamento dela, com o prazer dela. Então, ela aprendeu isso lá na infância. Então, por isso, ela abusa dela quando ela está na adolescência, quando ela é uma jovem, um jovem, e quando estão na fase adulta, que vão partir para outros tipos de relacionamento. Ela vai partir para outros tipos de relacionamento, mas ela vai fazer o quê? Ela vai atrair, ela vai buscar situações onde as pessoas vão repetir esse abuso com ela. Entende? Por isso que ela abusa dela mesma, porque ela foi criando uma crença, aliás, uma não, ela foi criando inúmeras crenças de que é assim que os relacionamentos precisam acontecer. Beleza, ainda respondendo a essa questão de por que eu abuso de mim mesma, vamos pensar, hoje, os relacionamentos entre a família estão um pouco diferentes. Mas assim, eu não sei aqui porque eu não tô de óculos, então não tô vendo quais são as pessoas que estão participando da live. Cleis, Instituto, Érica. Oi, Érica. Keila. Oi, Keila. Oi, todo mundo que está aí. Então, assim, ó, eu não sei a idade de vocês. Mas vamos pensar um pouquinho, porque por mais que vocês sejam bem jovens, vamos supor que vocês sejam bem jovens, vocês conviveram convivem ou conviveram com os pais de vocês, com os avós de vocês e alguns conviveram com os bisavós. E aí vocês sabem como as relações das famílias estão completamente diferentes hoje. Então, assim, ó, antigamente, eu vou falar assim, pela relação do meu pai e da minha mãe. O que acontece com a relação do meu pai e da minha mãe? Quem tinha voz? Era só o meu pai. Era só o meu pai que tinha voz. As coisas aconteciam do jeito, na hora e como queria.
É isso. Tentativas aqui, gente, de ir melhorando as coisas. Então, assim, ó, essas relações de que, assim, ó, a mulher não poderia ter o desejo sexual, a mulher não poderia se satisfazer sexualmente, não poderia gozar. Como assim não poderia? Isso era coisa só do homem. Isso era uma relação abusiva. Isso ainda hoje a gente pensa assim, mas isso era lá na época das nossas avós, da minha mãe, das minhas avós, das minhas bisavós. Não. Quantas mulheres são insatisfeitas hoje e permanecem num relacionamento abusivo? Quantas mulheres têm que fazer sexo anal, sexo oral ou sexo vaginal mesmo, simplesmente porque o marido quer, porque o namorado quer, ela nem está afim. Ela não está afim, ela não quer naquele dia, mas ela faz. Por quê? Porque ela está num relacionamento abusivo no qual o desejo dela, o prazer dela, a vontade dela, as fantasias dela não são vistas, não são reconhecidas. E isso não é só do parceiro. Aí a gente volta naquela questão de que eu abuso de mim primeiro, para depois o outro ter uma relação abusiva comigo. Então, assim, ó, quem é que teve uma educação sexual na qual a gente pode falar abertamente de masturbação? Quem foi que aprendeu, que teve, assim, essa liberdade de conversar? A Jaqueline tá levantando o dedinho aqui, ó, porque ela teve isso. Mas, assim, a gente não vê, não é comum. Entende? A gente poder conversar sobre isso e falar sobre masturbação e a criança poder se masturbar sem culpa, sem julgamento. Isso é uma coisa necessária. Então, quando os pais, quando os adultos, quando os professores, quando qualquer adulto, numa relação com a criança, negligencia essa questão sexual da criança e as especificidades de cada fase etária, de cada fase do desenvolvimento, onde a sexualidade vai se manifestar de uma maneira completamente diferente da outra, é um relacionamento abusivo. Gente, eu tenho que falar isso para vocês. Quer ver outro relacionamento abusivo? E que a gente acha que é lindo, maravilhoso e que a gente se orgulha de fazer? São os pais que beijam na boca dos filhos. Ai, Jesus! Quer um relacionamento mais abusivo do que esse? Gente, mãe e pai não tem que beijar na boca de criança, dos filhos. Isso é um relacionamento abusivo. O que você está fazendo com isso? Por que você não está beijando lá a sua mulher, o seu marido? Por que você não está beijando o seu namorado? Por que você está beijando essa criança? O que é que está acontecendo que simplesmente isso está sendo... Gente, e tia? Beijando na boca das sobrinhas. É um relacionamento abusivo. Por quê? Porque isso não é algo do contexto e do desenvolvimento necessário para que essa criança se desenvolva de uma maneira saudável. Isso é uma demanda do adulto, então que ele vai satisfazer com outro adulto. Então isso é uma relação abusiva, gente. É uma relação abusiva. E aí, por isso que depois eu entendo que eu vou abusar de mim mesma. Aliás, eu não entendo, tá, gente? Eu simplesmente crio situações, eu atraio situações, eu entro em sintonias exatamente com aquele que vai me proporcionar um relacionamento abusivo. Porque eu acredito que eu preciso passar por esses relacionamentos. É por isso que primeiro, a gente precisa pensar, refletir sobre isso e, para cada um que está do outro lado aí, a gente conversando sobre isso, a gente precisa identificar quais são os relacionamentos abusivos nos quais eu estou presa. Eu preciso começar a pensar isso. Quer ver outro? Vou contar outro. Essa é de uma paciente minha que eu vou contar. Esse relacionamento abusivo. Não esqueci da questão do grupo Elo, não, tá? Tem outras perguntas aqui. Ai, gente, tem outras perguntas. Isso quer dizer que o povo parou de reclamar que tá travando? Não. Não? É possível sair sozinho de um relacionamento abusivo?
Pera, então vamos pela ordem aqui. Vou responder essa. A pergunta é possível sair, eu posso sair, eu consigo sair sozinha de um relacionamento abusivo? Jazinho eu respondo essa. Então vamos lá, vamos voltar na outra pergunta que foi, que ainda na pergunta por que eu abuso de mim mesma, certo? Por que isso acontece? Então vamos lá, vou dar outro exemplo e é um exemplo de uma paciente minha. Beleza, essa paciente, ela gostava de suco de laranja, aliás, ela gostava de caldo de laranja. E ela estava num casamento abusivo. Mas, lembrando, ela entrou nessa sintonia e entre todos os homens disponíveis no mundo, ela escolheu aquele que ia fazer exatamente essas questões que iam agredi-la de certa forma. Aí, o que aconteceu? Beleza, ela gostava de caldo de laranja e aí um dia ela saiu com esse marido dela e foram para um restaurante. E aí, lá nesse restaurante, o que aconteceu? Quando o garçom traz o cardápio, o que ele faz, gente? Ele traz um cardápio para a mesa? Não, né? Ele traz 2. Ele entrega um para a mulher e o outro para o homem. Ou ele traz... Se tiver 3 pessoas, ele vai trazer 3 cardápios. E aí, o que esse marido dessa paciente minha fez? Ele escolheu. Ele escolheu o que ele ia beber e escolheu o que ela ia beber. E aí, você fala assim para mim, nossa, Gleice, mas isso foi um gesto de carinho. Para você pode ser, para ela foi um abuso. Por quê? Porque o que ela interpretou foi, puta que pariu. Por mais que eu goste de suco de laranja, de caldo de laranja, quem disse que hoje, aqui agora, eu ia querer isso? E de onde ele tirou que ele tinha o direito de escolher o que eu ia beber? Entende? Assim, nas relações de marido e mulher, de namorado, de repente, o diálogo e as descobertas e os reconhecimentos e a valorização e o reconhecimento do outro... eles são negligenciados em nome de um amor. Beleza, você quer isso? Tá tudo certo, então, continue com isso. Porque assim, ó, se você... vamos pensar aqui em uma coisa. Em qual fase da sua vida você não era questionado, você não era perguntado sobre aquilo que você queria beber? Em qual fase você bebia aquilo que era necessário você beber para a questão do seu desenvolvimento? Em qual fase que não era perguntado isso para você? Vamos lá, coloca aí, gente, qual fase da vida que isso acontecia? Dá para ver aí o que o pessoal está respondendo? Qual fase? Não responderam ainda não. Responde aí, gente, qual fase da vida que isso acontecia? Vamos ver se vocês estão caminhando comigo. Vanessa tá aí, Rômulo, Caroline, Cleice, Vide Gomes e Érica, Instituto e Gisele. Vamos lá, gente. Qual é a fase da vida? Da infância, a Érica falou. Exatamente, Érica. É na fase da infância. Então, agora vamos lá, para vocês entenderem o que é esse relacionamento abusivo. Se lá na infância... Na amamentação. Então, lá na amamentação, que é lá na primeira infância, ninguém vai perguntar pro bebê o que você deseja comer, o que você deseja beber. Não, meu bem, ó, é isso que você tem. É o peito, é o leite. Esse é o alimento, certo? Maravilha. Então, tá. Aí, o que acontece? Você cresce, você desenvolve e aí você arruma um marido... E esse marido vai sair com você e vocês vão simplesmente para o restaurante e o marido fez o quê? Ele fez o papel de quem na sua vida nesse momento? Ele fez papel de marido? Não. Porque o papel de marido é meu amor, meu bem, fulana. O que você deseja hoje? Por mais que eu saiba que você ame suco de laranja, hoje você quer suco de laranja? Ele te dá... O reconhecimento é ele reconhecer que você é um ser que tem os seus desejos, que tem as suas necessidades, que tem a sua individualidade e que você pode hoje querer beber outra coisa.
Mas não, ele não deu para minha paciente essa opção. O que ele fez? Ele determinou que ela ia tomar o suco de laranja. Então, isso é um relacionamento abusivo. Ele sai do lugar dele, que é do lugar de marido, e ele entra no lugar de mãe. Porque quem faz isso, de enfiar aquilo que o filho precisa comer, é a mãe. Entende? Bom, então agora vamos lá para o Grupo Elo. O Grupo Elo é um grupo onde a gente vai trabalhar com os homens. É um trabalho realizado com os homens. Esse é o Grupo Elo. É onde a gente vai ter o elo entre o masculino e o feminino. Mas aí depois a gente dá mais detalhes, a gente fala de datas e aí vocês têm aqui, vocês podem colocar perguntas que a gente vai colocando e atualizando vocês a respeito desse grupo, porque os homens, eles precisam ser vistos, eles precisam ser reconhecidos. O que é feito com esses homens? Quando esses homens têm algum sentimento, eles não têm para quem e nem onde se colocar. Muitas vezes a sociedade exige dos homens uma postura que enfraquece e que dificulta o diálogo dos homens, que dificulta as relações não abusivas dos homens, porque os homens eles se abusam muito, porque eles negam o sentimento, eles negam as emoções, eles negam essa fragilidade, eles negam essa sensibilidade, eles negam os desejos, sabe? Então, assim, o Grupo Elo é um grupo para ser trabalhado esse masculino. É isso, o Grupo Elo. Obrigada pela pergunta. É possível sair de um relacionamento abusivo sozinho? Então, a outra pergunta aqui, é possível sair de um relacionamento abusivo sozinha? Depende. Por quê? É muito difícil. Porque lembra, primeiro a gente abusa da gente mesmo, não é? E aí eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Ó. Vamos lá. Quero que vocês vejam isso aqui para eu responder essa pergunta aí, ó. É possível sair de um relacionamento abusivo sozinha? Ó, vamos imaginar isso daqui? Quero pôr em pé. E aí, deu para vocês verem? Ai, pera. Aí, ó. Que é isso? É uma semente. Pera lá, não cai não. Eu não sei se tá dando para vocês verem, porque aqui pega as palavras aqui, o que tá escrito. Será que para lá? Tá. Então, vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui, vamos imaginar que isso aqui seja a gente, certo? Então, o que que acontece? Eu vou abrir pra gente ver o que que acontece lá internamente. Ó, eu vou pôr aqui, que aí fica mais fácil. Aí, gente, ó. Tá dando para vocês verem? Então, isso aqui somos nós, internamente. Aí eu vou passar pro lado de cá para vocês verem quanta coisa, ó. Quanta coisa tem aqui, tá vendo? Então, isso aqui que eu estou colocando de cá, o que que é isso? São coisas que a gente foi vivenciando e que a gente foi aprendendo a se submeter às relações abusivas. Lembrando que é desde lá do momento que a gente está sendo gerado, ó. Por quê? Por que é desde o momento que a gente está sendo gerado, Gleice? Porque quando nós estamos no ventre da nossa mãe, tudo aquilo que acontece com ela, a gente vai participar disso. Então, se ela teve um relacionamento abusivo lá com o marido, com a mãe dela, com o pai dela, com os irmãos, com os vizinhos, com o chefe, com os profissionais, com os colegas, entendeu? Se ela vivenciou isso, nós vivenciamos isso também junto com ela. E aí, o que que acontece? Tudo isso foi sendo armazenado onde? Em nós. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui estava vazio, mas a gente foi enchendo. Então, eu quero que vocês vejam aqui, ó, como isso daqui, tá vendo? Que tem itens aqui, pedrinhas, cascalhinho, que são o quê? Minúsculos. Mas isso daqui, ó, vai fazendo o quê? Vai nos moldando e nos preparando para as relações.
Então, o que que aconteceu? Gente, olha que fantástico. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? O que que aconteceu? Isso aqui é o que está de mais profundo. Isso aqui é o que está lá no nosso inconsciente. É diferente do que está no pré-consciente e no consciente, que é aquilo que a gente consegue ver e que a gente consegue lidar. O que que acontece? Isso veio para cá, mas isso ficou assim. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você vai dar conta de lidar com todo esse lixo, com todas essas coisas que foram te possibilitando fazer, criar e manter as suas crenças de que você precisa dos relacionamentos abusivos? Então, essa pergunta de se eu sou capaz de sair sozinha de um relacionamento abusivo, eu vou dizer para vocês, eu acho muito, mas muito difícil. A gente precisa de uma pessoa, de um profissional que consiga acessar isso, que consiga mostrar pra gente a nossa dor, por mais que essa dor esteja lá no mais escondido do nosso âmago, da nossa alma, do nosso espírito. São dores, são crenças, são situações que nós vamos acreditando que elas são nossas, que nós devemos passar por elas, que a gente precisa carregá-las, que a gente precisa estar presos nelas. São relações abusivas dos pais que vão... Gente, agora pera lá, lembra do alinhamento que a gente fez, que no primeiro momento, no primeiro momento que eu coloquei, o primeiro alinhamento que a gente fez aqui é que, às vezes, quem estava do outro lado aí participando aqui dessa live poderia esperar que a gente fosse falar num primeiro momento do quê? Do relacionamento abusivo que o outro comete com a gente. E eu iniciei a live falando do relacionamento abusivo que você comete com você mesma. Então, o que que acontece aqui, ó? Se você já está com essas crenças enraizadas, se você já tem essa necessidade de atrair situações onde você vai estar envolvido em relações abusivas, você acredita que você vai dar conta de sair delas? Se vocês conseguiram identificar quais são as relações abusivas que hoje vocês estão vivenciando, vocês já conseguiram refletir e simplesmente se lembrar das relações abusivas pelas quais vocês passaram? E que aí você fala assim, mas eu consegui sair daquela relação abusiva. Beleza, você saiu daquela e você se livrou ou você caiu em uma outra pior? Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar. Então, muito sinceramente, eu acho que assim... A gente precisa de um profissional, a gente precisa de diferentes técnicas, a gente precisa de diferentes metodologias, de diferentes conhecimentos, para que a gente consiga sair e primeiro identificar. Porque quando eu estou nessas relações abusivas, então eu estou vivendo na minha dor, que pode ser a dor da rejeição, que pode ser a dor do abandono, que pode ser a dor da manipulação, ou pode ser a dor da humilhação ou a dor da traição. Então, essas 5 dores são dores que elas são criadas exatamente da gestação até ali nessa primeira infância, que é na parte do desfraude e na parte daquela triangulação onde eu quero estar ali entrando naquele triângulo, papai, mamãe e eu, entende? Então, são essas dores, as dores principais. Então, elas estão muito arraigadas, às vezes elas estão muito profundas, muito inconscientes, e assim, eu não sei de ninguém que tenha conseguido sair dessas dores sozinho. Eu realmente acredito que a gente precise de um profissional. Tem Outra pergunta, vamos lá. Quais as terapias ajudam nesses casos? Constelação familiar, Theta Healing, barras de Access? Todas essas terapias que foram perguntadas aqui, quais as terapias ajudam nessas situações? Aí perguntou se é constelação, se o Theta Healing, se barras de Access. Sim, todas essas ajudam. Qual é melhor? Não sei.
a melhor delas é aquela que se encaixa na sua dor. É aquela, assim, ó, gente, qualquer uma dessas terapias e qualquer terapeuta que você for exatamente no terapeuta certo para você. Por quê? Porque existem N terapeutas e você vai exatamente naquele que vai dar aquilo que você está buscando. Então, por exemplo, no Instituto Despertar, no Instituto Integração, no Instituto ProSaberes, no Instituto Elos, o que vai acontecer? Se você for lá buscar água, você vai pagar e você vai levar água. Se você for lá buscar chá, é chá que você vai levar. Se você for buscar champanhe, é champanhe que você vai levar. E aí eu não posso falar para você que você vai receber essa mesma coisa em outros lugares, com outros profissionais. Eu não sei. Então, assim, se você não for em um desses institutos pelos quais eu consigo responder, por quê? Porque eu sei quais são as pessoas que estão trabalhando, quais são os profissionais que estão ali, e eu sei do trabalho, da caminhada de cada um deles e como eles trabalham, porque a gente trabalha junto, a gente trabalha em equipe, a gente trabalha acreditando em uma mesma sintonia e a gente está se atraindo para que que todas essas terapias possam ser ofertadas para que a gente consiga sair da dor, entrar nos nossos recursos e sermos adultos saudáveis. Adultos saudáveis não atraem relações abusivas. Não atraem. Ah, mas isso é para sempre? Não, porque é um processo. É um processo e você pode simplesmente estar no adulto saudável e o universo te testar. Então, pode surgir alguma situação, alguma coisa para testar se você realmente está em uma outra sintonia, se você já está preparado para sair dos relacionamentos abusivos. Porque para sair dos relacionamentos abusivos, você precisa primeiro se ver, você precisa primeiro se reconhecer e você precisa primeiro se valorizar. O outro jamais vai fazer isso se você não fizer primeiro. Porque aquilo que está fora é o que está dentro. Então, eu preciso primeiro limpar essas crenças, eu preciso me limpar, eu preciso me tratar, eu preciso ir em busca daquilo que está mais profundo, daquilo que está mais nas entranhas e que às vezes eu nem sei o que é, onde está em mim, mas eu preciso tratar. E eu não vou dar conta de tratar isso. É como se fosse assim, ó, um médico. Ele aplica a própria anestesia e ele se corta e ele faz ali tudo que precisa fazer, ele tira ou coloca alguma coisa e depois faz a sutura. Não, ele precisa de um outro, nós somos seres que necessitamos do outro. E nessas questões aqui dos relacionamentos abusivos, a primeira coisa que a gente precisa é identificar. Eu tenho um paciente que, assim, durante todo o tempo, ele não está mais. Ele já encerrou o processo dele, pelo menos comigo, enquanto profissional, enquanto terapeuta. Mas, assim, ele inicia o processo dele, essa jornada dele, falando da mulher dele, falando que ela era uma companheira. Ele falava que ela era uma companheira, mas em todos os fatos que ele trazia, em todas as questões que ele trazia, eu, enquanto profissional, não via o companheirismo. E aí, enquanto profissional, então, se não tinha esse companheirismo e ele achava que tinha, ele estava numa relação abusiva. Então, ele estava na dor e não conseguia entrar no recurso e ele não conseguia identificar esses abusos. E aí, era uma relação abusiva não só com ele, marido, mas com a filha deles também, que era uma criança. E aí, uma das coisas mais interessantes é que ele fala o tempo inteiro, né? Ele falava o tempo inteiro dessa companheira. E aí, em determinado momento, eu falei assim para ele, o que é companheirismo para você? Aí ele falou assim, companheirismo é isso, é isso, é isso. Ele começou a descrever o que é realmente companheirismo, o que é de fato, e não na fantasia daquele que está na dor. E aí eu falei assim, e você tem isso?
Não. E isso que você disse que é companheirismo, você tem? Não. Não. Ele só tinha não para responder as minhas perguntas. Então, você tem uma companheira? Não. Eu falei. E aí eu pergunto para vocês, e principalmente para quem fez essa pergunta, eu consigo sair sozinha da relação abusiva? Não. Porque você nem consegue identificar. De repente você vai cansando, você vai, sabe, ficando saturada e tudo mais, e você nem consegue identificar que é isso. Você não consegue identificar que a relação abusiva é que o seu marido não reconhece a sua família de origem. Ele só quer, todo final de semana, que vocês convivam com a família de origem dele. Isso é uma relação abusiva. Porque você também tem uma família, você também tem uma mãe que quer conviver com você. Mas ele não vê isso, ele não respeita e ele não reconhece isso, e ele não valoriza isso. E aí ele quer só que você vá para o lado de lá. É como se fosse a margem do rio. Então nós temos a margem do rio, e nesse relacionamento de casal, o que você precisa? Você tem que pular nesse rio de mão dada com seu parceiro. Por quê? Porque o rio vai levar. O rio vai levar. Pega para mim o celular que eu quero mostrar uma coisa. Quando eu falo que o rio vai levar, o que acontece? O rio tem duas margens. Mas aí eu preciso sair daqui para poder entrar aqui. Pera lá, gente. Vou mostrar para vocês. Show de bola. Acelera, que já tem 1 hora que você tá aí. Uai, já tem uma... Vê se dá para vocês verem. Olha isso. Tá vendo? É um vídeo que eu fiz, assim, de um riachozinho. E aí, o que acontece? Tem duas margens. E o que acontece ali? Nessas duas margens. Tá vendo? Tá fluindo. E tá... Olha lá como que a água flui. A água flui nesse sentido, e a vida também é nesse sentido. A vida é no sentido daqui para frente. Não é que eu vá negligenciar e vai desrespeitar e vai desonrar aquilo que está atrás de mim, aquilo que me deu a vida, meu pai e minha mãe. Mas quando eu fico aqui presa no meu pai e na minha mãe, eu estou numa relação abusiva. Porque o fluxo da vida é igual aquele vídeo que vocês viram do riacho. Para onde a vida segue? É para frente, é para lá. Você não vê um rio, a água correndo ao inverso. Não vê, é daqui para lá. Então, assim, ó, qual é a relação que você está com sua mãe, ou com seu pai, ou com seus pais, que você não segue o fluxo dessa vida, que você está ali com sua energia para trás? Então, isso é uma relação abusiva. E aí, na relação de marido e mulher, o que acontece? Você tem que deixar pai e mãe para você seguir com a sua vida. E se você fica presa lá, tem alguma coisa que está abusiva aí. E se você pula nesse rio da vida, nesse rio do casamento, e você simplesmente só quer ficar em uma margem do rio, isso não vai fluir. Porque o certo é que vocês não estejam em nenhuma das margens. Mas claro que enquanto seres humanos, enquanto seres sociáveis, uma hora ou outra, vocês enquanto casal vão estar numa margem do rio, mas depois vocês voltam para o fluxo da vida e depois vocês vão um pouquinho na outra margem do rio. E depois vocês voltam para o fluxo. Então, o casamento onde o marido não reconhece a família, a mãe, o pai, os irmãos da esposa e só quer que ela conviva na margem do rio dele, isso é hiper abusivo. É hiper abusivo. O que mais, gente? Vamos lá. Gente, é bom demais falar sobre isso, para que venha a consciência e a gente possa fazer diferente. E a gente possa entender, inclusive, que sozinhos, sei lá, não vou falar que seja impossível, mas que é uma jornada de vida. Diga. Encerra. Encerrar por quê? 28 minutos, segundos restantes. Por quê? Ah, boa pergunta.
Não tô entendendo, gente. Ali tá falando que eu tenho 28 minutos? Segundos. Segundos? Mas não tô Tchau, entendendo. gente. Como tchau? Eu fiz um compromisso de ficar aqui até 10 horas com vocês. Por que que o Instagram tá fazendo isso? Eu não sei, gente.